Então, gente, bom dia. Estamos aqui no capítulo 16 de Cálculo 2. No capítulo 15, nós estudamos as equações de Bernoulli, que são aquelas equações que se assemelham ali a uma equação diferencial linear, né? Mas não, porque tem um fator y elevado a m ali, multiplicando. Então, ela se resolve de uma outra forma, né? Você encontra o k como sendo 1 sobre 1 menos m, depois faz a substituição de y por x elevado a esse k, resolve a equação diferencial linear ordinária de primeira ordem para a variável dependente x, lembrando que a variável independente continua sendo a variável t, e aí depois que você encontra a variável dependente x, né, você encontra o y. Vimos também na aula passada os primeiros problemas contextualizados, né, aquele problema de propagação da doença, e a gente viu que para entender os problemas contextualizados em equações diferenciais, você precisa entender que quando uma variável ela é proporcional à outra, diretamente proporcional à outra, então ela é igual a uma constante vezes a outra. E aí, a partir disso, você consegue montar a sua equação diferencial, ok? E resolver sua equação diferencial dependendo do que ela for. Se ela for homogênea, né, vai ser pelo método da homogênea, ou pode ser um Bernoulli, ou linear de primeira ordem, ou separável, ou por integração direta. Nesse capítulo 16, nós vamos estudar nós não vamos ver mais um método, nós vamos continuar os métodos nas próximas aulas. Nós vamos ver aqui uma análise de campo de direções, que é uma análise da solução gráfica, mesmo que você não consiga chegar na solução da sua equação diferencial, você consegue fazer uma análise gráfica das soluções. E também nós vamos ver a solução de equilíbrio de uma equação diferencial e mais problemas contextualizados, né? Hoje nós vamos ver o problema de meia-vida de um material radioativo, né? De decomposição de um material radioativo. Vamos começar aqui com uma análise gráfica, campo de direções. Bom, campo de direções de uma equação diferencial é a análise gráfica feita por pequenas setas que mostram a inclinação da reta tangente ao gráfico da função, da solução, né? Da função solução em cada ponto do plano, dentro das seguintes situações. A análise gráfica quando y' é positiva, ou seja, a reta tangente ao gráfico é uma reta com inclinação positiva, né? Y' negativo. Nesses pontos aqui, o gráfico está decrescendo, né? A derivada é negativa. Y' igual a zero, que vai ser a nossa solução de equilíbrio aqui. Então, a solução de equilíbrio, se existir, é aquela em que a derivada é zero, tá? Também análise do limite da derivada quando y tende a infinito e análise da derivada no limite quando y tende a menos infinito. Então, vamos ao primeiro exemplo. Y' é igual a 2y menos 8. Não vamos resolver a equação diferencial. Nós vamos encontrar o campo de direções dessa equação diferencial, fazendo simplesmente essas análises aqui. Ó. Y' maior que zero, menor que zero, igual a zero, e os limites de y' quando y tende a infinito ou menos infinito. Aqui a variável independente é a variável x, tá? Vamos colocar dessa forma assim. Y depende de x, né? Poderia ser t, tanto faz. Bom, para analisar o campo de direções, eu começo com y' maior que zero. Então, fica 2y menos 8 maior que zero, passo o menos 8 aqui, fica 4, passo o 2 dividindo, passa o 8 somando, e depois passa o 2 dividindo, fica y maior que 4. Então, a derivada será positiva nos pontos em que o y é maior que 4. Bom, a derivada será negativa quando o 2y menos 8 for menor que zero, fazendo a substituição, passando o 8 para cá e o 2 dividindo, vai ficar y menor que 4, então a derivada é negativa, ou seja, a função y solução vai ser decrescente, né, quando y for menor que 4. E a solução de equilíbrio é aquela em que y' é igual a zero, está aqui, tá? Então, pegando y' igual a zero, nós teremos 2y menos 8 igual a zero, passando o 8 depois do 2 dividindo, y igual a 4. E por último, os limites de y' quando y tende a infinito. Então, vai ser o limite de 2y menos 8 quando y tende a infinito, infinito vezes 2 é infinito, subtraído com 8 fica infinito, e o limite de y', que é 2y menos 8 quando y tende a menos infinito, vai ser menos infinito vezes 2, que é menos 8 menos infinito. Com essas análises feitas, agora eu vou para o campo de direções, que são as setinhas que eu coloco, feita por pequenas setas que mostram a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em cada ponto do plano. Bom, então vamos pensar o seguinte, quando y é zero, y' é zero, o y' é zero, então nessa reta y igual a 4,
y igual a 4, as derivadas são todas nulas. Então, as retas tangentes são horizontais. Ok. Então, na reta y igual a 4, que nós resolvemos aqui, quando a gente resolveu essa equação, a gente achou y igual a 4. Então, as retas tangentes são todas horizontais. As pequenas setas serão todas horizontais nessa reta y igual a 4. Acima dessa reta y igual a 4, as derivadas são, para y maior que 4, as derivadas são positivas, então a função é crescente. Então, as setinhas são para cima. E para y menor que 4, olha só, quando a gente resolveu essa inequação, para y menor que 4, a derivada é negativa. Então, para y menor que 4, a função é decrescente. E aí a gente faz esse campo de direções, que está aqui. Eu fiz no software, mas a gente faz na mão também. Olha só, para y igual a 4, vou aumentar aqui o tamanho para vocês enxergarem. Né? Então, para y igual a 4, vocês estão vendo que as setinhas são todas horizontais. Para y maior que 4, nesse caso, as derivadas são positivas. E para y menor que 4, as derivadas são negativas. Então, aqui, nesse pedaço aqui para baixo, as funções são todas decrescentes. Aqui, vocês estão vendo que a gente não resolveu a equação diferencial. A gente não achou a função y. Mas a gente achou os possíveis gráficos da função. Então, um gráfico poderia ser esse gráfico aqui, uma reta horizontal, quando y' for 0. O outro gráfico podia ser essa curva. O outro gráfico podia ser essa outra curva. Então, aqui são as infinitas possíveis soluções. E são infinitas por quê? Porque lembra que a solução depende daquela constante C, aquela constante de integração? Para cada constante C, você tem um gráfico desse. Tá bom? É isso. Esse é o campo de direções dessa equação diferencial sem resolver a equação diferencial. E quando y tende a infinito, a derivada tende a infinito. Ou seja, quando y tende a infinito, a inclinação tende a ficar vertical, porque a derivada tende a infinito. Está aqui. Né? E quando y tende a menos infinito, a gente viu lá em cima, a derivada tende a menos infinito. Então, de novo, quando y tende a menos infinito, a ordenada y tende a menos infinito, então a derivada tende a menos infinito, ou seja, a derivada tende a ficar horizontal, vertical, né? A inclinação da reta tangente aqui, a reta tangente tende a ficar vertical, e aí está mostrado aqui também no campo de direções. Ó, quando y tende a menos infinito, a reta tangente tende a ficar horizontal. Letra B. Outra coisa, observe que as soluções se afastam da solução de equilíbrio, né, pessoal, quando x tende a infinito. Olha só, quando x tende a infinito, as soluções se afastam, né, dessa solução de equilíbrio aqui, que é y igual a 4. E quando x tende a menos infinito, as soluções se aproximam dessa solução de equilíbrio. Letra B, y' igual a menos y mais 7, fazendo as mesmas análises, y' maior que 0, substitui menos y mais 7 maior que 0, isolando o y fica menos 7, trocando o sinal e trocando a desigualdade, fica y menor que 7. Então, para y menor que 7, as derivadas são positivas. Ok, para y' menor que 0, fazendo a mesma análise, vai trocar só a desigualdade, você tem o y maior que 7. Então, para y maior que 7, as derivadas são todas negativas. Y' será 0 se menos y mais 7 for igual a 0. Isolando o y, fica aqui menos 7, multiplicando por menos 1, y igual a 7. É a solução de equilíbrio. E os limites, quando y tende a infinito, y' tende a menos infinito mais 7, que é menos infinito. E quando y tende a menos infinito, y' tende a menos infinito, que é mais infinito, mais 7, mais infinito. Então, o campo de direções será esse. Y igual a 7 é a solução de equilíbrio. Né? Aqui poderia ter as setinhas horizontais. Né? O certo era ter aqui, ó, as setinhas horizontais no rumo do y igual a 7. Para y maior que 7, as derivadas são negativas. Olha só, que a gente viu lá em cima, né? Então, para y maior que 7, as derivadas são negativas, as funções são decrescentes. Então, para cada c, para cada constante c que fica na solução, né, você tem um gráfico possível de uma função decrescente. E para y menor que 7, as derivadas são positivas, olha só. Então, as funções são todas crescentes. Tá bom? Então, observe que, nesse caso, as soluções se aproximam da solução de equilíbrio quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, ó, cada solução se aproxima da solução de equilíbrio que está aqui no meio, y igual a 7. E quando x tende a menos infinito, mesma coisa, né? A solução se afasta, tanto para cima quanto para baixo. Bom, vamos resolver aqui o PVI y' igual a menos y mais 7, o mesmo problema que eu coloquei agora, mas com essa condição inicial, que aí nós vamos ser capazes de encontrar a constante c. Tá? E aí, quando a gente encontra a constante c, com essa condição inicial que foi dada, a gente vai encontrar um único gráfico e não vários gráficos como que vocês estão vendo, vários possíveis gráficos. Agora nós vamos ter um único gráfico porque ele deu a condição inicial. Então, nós temos um problema de valor inicial aqui.
Bom, vamos resolver pelo método da linear, né? Poderia ser separável nesse caso, mas então, passando o y aqui, fica mais y, o fator integrante vai ser exponencial da integral de 1, que é a exponencial de x, multiplicando os dois lados aqui vai ficar 7 exponencial de x, do lado esquerdo fica a derivada do produto, do fator integrante pela função incógnita, integrando dos dois lados vai ficar a exponencial de x vezes y. Aqui vai ser a própria exponencial de x vezes 7 mais c, passando a exponencial dividindo, fica 7 mais c sobre a exponencial de x, porque aqui vai cancelar. Como ele deu a condição inicial, no lugar do x vou colocar 0, no lugar do y vou colocar 1. Então vai ficar 1 aqui e 0 aqui. E vou achar o c. Então vai ficar 1 igual a 7 mais c sobre a exponencial de 0, e a exponencial de 0 é 1. Então vai ficar 1 menos 7, que é menos 6. Né? Então a constante é menos 6. Volta na solução. Então y é 7 menos 6 sobre a exponencial de x. E aí esse gráfico é único, né? Porque deu a condição inicial, que passa pelo ponto 0, 1. Então por esse ponto aqui, ó, x0, y1 passa a solução dessa equação diferencial, desse problema de valor inicial aqui. Se ele não desse essa condição, você teria uma infinidade de possíveis soluções, que são essas aqui que estão sendo mostradas pelo campo de direções. Como ele deu a condição inicial, você tem uma única solução, particular, que a gente chama solução particular. Né? Quando você encontra o C, você tem a chamada solução particular do problema. Tá certo? Quando você não encontra C, que está aqui, aí essa aqui é a solução geral, depende de C. Então você tem infinitas possíveis soluções. Quando você tem o valor do C, você tem uma única solução, solução particular do seu problema. Então está aqui o gráfico que coincide aqui com esse campo de direções, né? Olha só, quando x tende a infinito, a função tende para a solução de equilíbrio, né? Quando x tende a infinito, aqui vai ficar 6 sobre infinito, que é zero, então y tende a 7, né? Tá aqui. E quando x tende a menos infinito aqui, essa exponencial sobe como mais infinito. Então fica 7 menos esse infinito, que é menos infinito. Então quando x tende a menos infinito, o y tende a menos infinito, ó. Quando x tende para a esquerda menos infinito, o y tende para baixo menos infinito. Né? E passa pelo ponto 0, 1. Porque olha só, quando x for 0, aqui vai ficar 1, né? Embaixo. E 6 sobre 1 é 6, 7 menos 6, 1. Então quando x é 0, y é 1. Beleza, então aqui você viu a equação diferencial resolvida, e nesse caso, como ele deu a condição inicial, você tem um problema de valor inicial PVI, que dá uma única solução, solução particular, dentre as outras infinitas soluções possíveis do campo de direções. Então, esse é o campo de direções que dá uma ideia, né, das soluções, mesmo quando você não resolve. Aqui embaixo eu resolvi, mas se eu não tivesse resolvido, você teria um campo de direções que dava a ideia, né, de como são essas soluções, mesmo sem resolver, né, a equação diferencial. Então, essa é a motivação para estudar o campo de direções. E mais uma aplicação aqui, pessoal, das equações diferenciais ordinárias, que é o cálculo da meia-vida de um material radioativo. O que é isso? O que é a meia-vida? É o tempo em que o material radioativo se desintegra, né, até que ele chega à metade da sua massa, a sua massa inicial em gramas ou em quilos, tá bom? Então, é o tempo de desintegração de um material radioativo que leva para a massa chegar à sua metade. Então, vamos calcular. Exemplo, né? Encontre a meia-vida, ou seja, esse tempo que demora para chegar à metade da massa, de um material radioativo, sabendo que a taxa de variação de sua massa, ou seja, a derivada da sua massa, é proporcional, que a gente viu na aula passada, à sua própria massa. Tá? E que no início a sua massa inicial é m0. Bom, nós temos que, como ele falou da taxa de variação da massa, então a sua massa eu vou chamar de y, beleza? Então y' é a sua taxa de variação. Então se y é massa no instante t, a taxa de variação é a derivada, que é proporcional, tá aqui, ó, a derivada é proporcional, constante vezes a sua própria massa, constante vezes o y, né? Muito bem. Então, como ele deu aqui um problema e nós já modelamos o problema por meio de uma equação diferencial, vamos resolver essa equação diferencial. Bom, ele deu a condição inicial, então temos um PVI, né? Problema de valor inicial. Y de zero é M0. Eu posso resolver por separável ou por linear. Eu vou resolver por separável dessa vez. Passo o Y para o lado esquerdo. Aqui fica a constante R, lembrando que a variável independente é t, tá, gente? Não é x aqui agora, é t. Então, aqui fica 1 sobre y dy dt igual a r. Passo o dt para cá e integra os dois lados. Integrando 1 sobre y é o ln de y. Eu não coloquei módulo porque o y é a massa, né? E por ser massa já é positivo. A integral aqui da constante r é r vezes a variável independente, que é t, mais uma constante c. Aí, nesse caso, eu consigo isolar o y, pessoal. É só aplicar a exponencial dos dois lados, porque a exponencial vai cancelar com o logaritmo. Então, a exponencial do logaritmo de y vai ser a exponencial do lado direito. A exponencial cancela com o logaritmo, fica só y, como a gente até comentou na aula passada. A exponencial de rt mais c, eu vou escrever como sendo a exponencial de rt vezes a exponencial de c. Porque aqui, se eu fosse multiplicar, eu
ia chegar lá de cima, né? Conserva a base e soma os expoentes. Por que, professor, você fez isso? Porque eu quero chamar essa exponencial de c de uma outra constante c, tá, gente? Fica mais simples. Então, fica c vezes a exponencial de RT. Então, a exponencial de c eu chamei de c. Bom, como ele deu a condição inicial y de 0 é m0, então eu vou substituir esse y por m0, tá aqui, e esse t por 0. Então, vai ficar c vezes exponencial de r vezes 0, que é 0. Exponencial de 1 é 1. Né? Então, passa a exponencial de 1 dividindo, então vai ficar m0 sobre 1 m0. Então, a constante aqui de integração, nesse caso, deu m0, que é a massa inicial do objeto. Tipo uma coincidência mesmo, né? A constante aqui deu a massa inicial do objeto. Muito bem, então, voltando para a solução da equação diferencial, né, que é essa aqui. Então, a massa desse material radioativo em qualquer instante t vai ser esse c que nós encontramos, m0, vezes a exponencial de r vezes t, onde esse r é uma constante de proporcionalidade que foi, né, suposta aqui, ó, a taxa de variação é proporcional, ou seja, uma constante vezes a sua massa. Né? Então, esse R é uma constante. Essa constante, ela depende do material radioativo. Né? Então, dependendo da substância, você vai ter um R diferente para outro material radioativo. Tá? Então, esse R é a constante de proporcionalidade, que é intrínseco ao material que você está estudando ali naquele instante. Bom, então essa é a função que dá a massa. Ele quer a meia-vida. O que é a meia-vida? É um instante t em que a massa se transforme na metade dessa massa inicial. Então, vou substituir essa massa por a metade dela, da massa inicial, m0 sobre 2, e vou achar o t. Vou chamar esse t de t0, que é um t especial. É um tempo, é um instante em que a massa y se torna metade da massa inicial, tá? E vou achar o t. Bom, dividindo por m0 dos dois lados, vai ficar 1 sobre 2 igual a exponencial de rt0. E aí eu vou achar o t0. Para achar o t0, eu aplico o logaritmo dos dois lados, que aí o logaritmo cancela com essa exponencial. Então vai ficar ln de 1 sobre 2 igual a ln da exponencial de rt0. Aqui do lado direito vai cortar, vai ficar só rt0. Aqui, ó, rt0. Então ln de 1 meio é rt0 e isolo o t0. Isolando o t0 vai ficar ln de meio sobre r, né? Então vai ficar ln de meio sobre r. Muito bem. Então está aqui o tempo chamado meia-vida. Né? Então, qual é a meia-vida do material radioativo? ln de meio sobre r. Tá bom? ln de meio sobre a constante de proporcionalidade. Ele pode dar a constante de proporcionalidade, porque se ele fala assim, ó, esse material radioativo é um isótopo, não sei o que das quantas, cuja constante sei lá, tanto, né? Menos 1 ou menos 0,4, então você substitui aqui. Então, ele pode dar essa constante de proporcionalidade aqui, tá bom? Um detalhe importante, pessoal, é que esse tempo que leva aqui, ó, esse tempo que nós encontramos, que leva para o material radioativo chegar à sua metade, olha que interessante, ele não depende da massa m0, né? Porque se a massa m0 for 1 kg ou 0,0001 gramas, não importa, a massa vai ser cancelada, olha só, simplificou, né? Então, não importa a massa inicial, o tempo da meia-vida desse material radioativo não depende. Então, se você pega um material radioativo aqui, grande, com a massa grande, e um material radioativo com a massa pequena, o tempo que esse leva para chegar à sua metade da massa inicial é o mesmo tempo que esse leva para chegar à metade da sua massa inicial, tá bom? Então, geralmente, isso é uma realidade aí da química, né? Dos materiais radioativos. Aqui estão os outros exemplos, né? Aqui ele deu uma informação a mais, sabendo que a massa atinge 10% de sua massa inicial em 20 décadas. Então, de novo, olha só, a taxa de variação da massa é proporcional à sua própria massa, então é uma constante vezes, e essa informação vai ser boa para encontrar o R. Né? Então, sabendo que a massa atinge 10% da massa inicial em 20 décadas, vai me ajudar a encontrar o R. Bom, o y de 0 é m0, nós temos um PVI de novo, resolvendo de novo pelo mesmo método anterior, eu vou chegar a y igual a, de novo, né, c vezes a exponencial de rt. E nós vimos que, de novo, fazendo a substituição do y de 0 igual a m0, aqui o m0 vai ser igual a c de novo. Então, nós temos a mesma função massa, só que ele falou que quando você tem 20 décadas, essa massa aqui, ela se torna 10% da massa m0. 10% de m0. Então, com isso, eu vou achar o r, perdão. Então, vou substituir esse y por 10% de m0, o t eu vou substituir por 20 décadas, e vai ficar m0 exponencial de r vezes 20. O m0 corta com m0, aqui vai ficar 0,1, então vai ficar exponencial de 20r. E aí, para achar o r, né, a constante, eu aplico o logaritmo. ln de 0,1 vai ser 20 vezes r, porque cancelou a exponencial com o logaritmo. Então, r vai ser ln de 0,1 sobre 20. Né? Aqui vai ficar 1 sobre 20 do lado de fora, passa para o expoente aqui do logaritmando, porque é uma propriedade do logaritmo. Então, o r é ln de 0,1 elevado a 1 sobre 20. Então, a nossa função a massa vai ser y igual a m0, que é a massa inicial, exponencial desse r que nós encontramos, vezes o tempo.
O R, então, é o logaritmo de 0,1 elevado a 1 sobre 20 vezes o tempo. Esse tempo aqui pode multiplicar aqui à esquerda e vir aqui multiplicando não, no expoente do logaritmando de novo, né? O t passa para cá e depois vem para o expoente. Então, passando para o expoente, ele multiplica 1 sobre 20. Então, vai ficar ln de 0,1 elevado a t sobre 20. Aqui eu posso, naturalmente, cancelar a exponencial com o logaritmo, né? Porque aqui eu tenho uma exponencial do logaritmo. Então, fica só m0, 0,1 elevado a t sobre 20. Essa é a função massa, né? Nesse caso, como ele deu a informação de que após 20 décadas a massa se torna 10% da massa inicial, a gente encontrou a solução da equação diferencial y, mas também a gente encontrou o R, né? Essa informação que ele deu aqui, ó, foi boa para a gente encontrar a constante R, tá bom? Então, o R tá aqui, né? Encontramos a constante R, e com isso a nossa função, né? A nossa função ficou sendo a massa inicial 0,1 elevado a t sobre 20. Como ele quer a meia-vida, então ele quer o tempo t0 com que esse y fica metade de novo do m0. Então, vou substituir y por m0 sobre 2 de novo, para achar o t. Então, vai ficar m0 sobre 2 igual a m0, 0,1 elevado a t0 sobre 20. Cancelando os m0s, vai ficar 1 sobre 2 igual a 0,1 elevado a t0 sobre 20. Aplico o logaritmo, porque eu quero isolar o t, que está aqui no expoente. ln de 1 sobre 2 igual a ln de 0,1 elevado a t0 sobre 20, que passa aqui multiplicando o logaritmo. T0 sobre 20 vezes o logaritmo. Então, o T0 vai ser 20 vezes o logaritmo sobre esse logaritmo aqui, isolando esse T0. Então, vai ficar 20 ln de 1 meio sobre ln de 0,1, que aproximadamente dá 6 décadas. Porque como o tempo lá estava em décadas, aqui tem que terminar em décadas, tá, gente? Então, 6 décadas. E se você jogar na fórmula aqui, pessoal, do y, se você colocar 6 aqui, né, de fato, ó, 6 aqui, né, vocês vão ver que essa expressão vai ficar 1 sobre 2, ou seja, metade da massa inicial. Né? E outra coisa, se você substituir o t0 aqui na função massa por zero, esse t por zero vai ficar 0,1 elevado a zero, que é 1, que é a massa inicial. Né? Então, quando t é zero, vai ficar qualquer expoente aqui elevado a zero é 1. 1 vezes a massa inicial é a massa inicial, lógico, que o tempo zero tem que ser a massa inicial. E se você substituir o t por 20, nesse problema especial, se você substituir o t por 20, você vai ver que a massa que vai sobrar vai ser 10% da massa inicial. Olha só, se você substituir aqui o t por 20, voltando aqui, ó, né? O t por 20 vai ficar 0,1 elevado a 20 sobre 20, que é 1. Então, vai ficar 0,1 elevado a 1. Ou seja, 0,1 vezes a massa inicial, que é 10% da massa inicial, né? Então, tudo aqui corrobora com a função que nós encontramos, tá bom? Então, pessoal, nós vimos hoje campo de direções, né? Que são aquelas análises gráficas das setinhas, das retas tangentes ao gráfico, né? Mesmo quando você não tem a solução, você consegue ter uma ideia gráfica das possíveis soluções. E aqui uma outra aplicação das equações diferenciais, que é a meia-vida de material radioativo, que quando você começa, né, supondo que a taxa de variação da massa é proporcional à sua própria massa, monta a equação diferencial, resolve. E aí, para achar a meia-vida, você substitui a massa pela massa inicial sobre 2 e acha o tempo. Tá bom? Então, mais uma aplicação das equações diferenciais. Nas próximas aulas, a gente vê outros métodos de resolução de equações diferenciais. Até a próxima, bons estudos!